Fazer apps para celulares é muito fácil. Isso é graças aos frameworks que existem hoje em dia. Fora que nós temos outras IAs como o ChatGPT e Copilot nos ajudando. Nesse canal nós ajudamos bastante as pessoas que estão iniciando do zero com programação. Nós temos um roadmap que inclusive está ali embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para quem está querendo aprender do zero. E aqui no canal nós também temos vídeos ensinando as pessoas a programar em Flutter desde o Dart e por aí vai. Hoje esse vídeo é para mostrar para as pessoas que já estão programando em Flutter quais decisões que eu estou tomando de arquitetura, de projetos, para poder criar um app do zero, usando o Flutter. Então fica confortável aí que a gente vai começar esses trabalhos aqui, beleza? Quando trabalhamos com Flutter ou qualquer outro front-end mobile, é interessante levar em conta o objetivo final do SDK. No Flutter, por exemplo, nós estamos trabalhando com um front-end, não com um back-end. O back-end fica mais responsável pela API. Mas qual a real necessidade de um front-end hoje em dia? Ele existe unicamente para a gente se importar com as interações com o do usuário. Ou seja, o front-end, a coisa mais importante é a interação com o usuário. Então, nossa arquitetura focará isso como algo principal. A nossa primeira camada é a de interação do usuário. E a real necessidade dela é justamente nós colocarmos tudo necessário à interação com o usuário. Falei interação com o usuário várias vezes, para frisar na sua cabeça a importância disso. E obviamente nós colocaremos uma camada externa, onde ficarão as coisas mais voláteis, que mudam constantemente. Porém, nós não acessaremos a camada externa diretamente pela camada de interação do usuário. Nós teremos uma camada intermediadora, que seria a camada de adaptação. Essa camada de adaptação ela serve única e exclusivamente para adaptar, interfacear o que vem da camada externa para a camada interna, ou seja, para não haver o contato direto. Isso vai proporcionar uma possibilidade de baixo acoplamento no nosso projeto, beleza? Então eu creio que essas três camadas sejam suficientes. Para exemplificar um pouco mais sobre a camada de interação do usuário, é lá onde nós colocaremos tudo relacionado ao gerenciamento de estado e ações também do usuário, enquanto a camada de adaptação terá as coisas de APIs e consumo de base de dados, por aí vai. E a camada de adaptação vai interfacear esses dois caras. É bem simples essa arquitetura aqui para a gente começar a trabalhar, beleza? Então agora que a gente já sabe as camadas certinho, vamos iniciar um projeto para a gente ver tudo isso aqui na prática. Já iniciando ali com o projeto, o nosso Bootstrap, que é o nosso main.dart, onde nós teremos uma função chamada runApp e ali nós colocaríamos o nosso app principal. Esse app principal nós iremos chamar de AppWidget e colocaremos dentro da pasta app. Ali dentro desse app widget, nós poderemos escolher um widget app. E eu vou escolher o Material App, mas você poderia colocar o Cupertino ou qualquer outro que você conhecer, beleza? Então, tudo o que nós colocaremos relacionado a código, a codificação, a partir daqui nós iremos colocar dentro da pasta app, beleza? Agora vamos começar a estruturar nossas camadas, já começando com a nossa camada de interação, uma interação com o usuário. Então, a primeira coisa que nós iremos decidir é o nosso sistema de rota. De cara aqui, eu sempre utilizava o modular durante todos esses anos, mas hoje, com as evoluções do Flutter e também pensando em um projeto monolítico, eu creio que uma solução menor seja mais viável. Por isso, eu vou escolher sempre aqui o Routerfly, que gera as rotas assim, automáticas para nós aqui, e é muito legal também, né? Então, para isso, nós iremos criar uma parte chamada public, e é isso mesmo, uma public com parêntese, e isso é por conta do Routerfly, já que ele começa a enxergar as pastas a partir da pasta app, mas como a gente quer organizar melhor, vamos colocar esse public com parêntese para justamente o Routerfly começar a enxergar a partir dessa pasta. Com isso, a gente consegue colocar todas as nossas páginas dentro dessa pasta ali, organizando melhor, beleza? Então, assim, vamos criar duas páginas rapidinho aqui para a gente poder trabalhar, que é a Splash Page e a Home Page. E a gente vai colocar apenas os widgets simples ali dentro dela para a gente ver funcionando por enquanto. Só na Splash Screen que eu vou colocar ali um Filter Delay para que depois de 2 segundos a gente possa navegar para a página Home, para simular ali a ideia de uma splash, né? Por enquanto não vai ter nada, a gente só vai estar simulando. Então agora basta configurar o nosso Routerfly dentro ali do App Widget e pronto. A gente já vai ter um projeto funcional rodando aqui, ele já vai funcionar diretamente. E a gente já pode continuar com a camada de interação. Então, a partir daqui, a gente vai criar uma parte chamada Interactor, e dentro dela nós iremos criar coisas como gerenciamento de estado. E dessa feita, eu realmente prefiro utilizar os atos ou signals,
visto que são o futuro e já estão sendo amplamente utilizadas na web. Eu creio que daqui aos próximos meses nós só utilizaremos isso, não utilizaremos mais block ou qualquer outra coisa, apenas essa parte de estado atômico. Para trazer isso para o Dart, eu utilizo o package chamado ASP, mas também tem o Signals, que tem o mesmo princípio, né? Então dá para você utilizar os dois ali. Mas o ASP, ele é o acrônimo para Atomic State Pattern, ou padrão de estado atômico, e tem até realmente uma documentação explicando ali como que funciona esse cara. Eu tenho vídeos aqui explicando também sobre o estado atômico, se você quiser ver, link aqui em cima no canal, beleza? Agora aqui a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Como nós estamos pensando em to-do list, já que é um exemplo que mostra praticamente tudo que um app precisa, então toda vez que a gente vai estudar algo novo, a gente faz um to-do list, é bem importante que a gente faça isso. Porém, no final do vídeo, eu vou mostrar um projeto bem mais complexo também. Mas aqui a gente vai usar o to-do list para a gente estudar, beleza? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é criar um modelo, né? Um to-do model, para adicionar coisas como ID, título e o check. E vai representar os nossos dados ali. Olha, eu sempre utilizo imutabilidade, porque a imutabilidade já me salvou tantas vezes, por isso que eu não vou deixar variável, eu vou deixar sempre como final. E para fazer as modificações, eu vou utilizar o padrão prototype, mais conhecido também como copy with, para ele fazer as alterações ali dos dados. Com o modelo pronto, vamos agora criar a reatividade. Para isso aí, dentro da pasta Interact, vamos criar aqui uma pasta chamada Atoms e dentro dela criar uma to-do Atoms, ou Signals, como você preferir. Dentro dela, criaremos ali uma to-do state, onde nós iniciaremos do tipo list to-do. Ali a gente já vai armazenar uma lista de todos esses to-do model ali. Algumas pessoas costumam colocar nessas variáveis reativas um cifrão no final, mas eu vou me referir a elas como state, já que realmente tudo que será reativo será apenas state. E aí, eu acho que fica mais simples também, mas se você gosta de usar cifrão, eu acho que não tem problema, né? Isso é pra galera que vem do Angular, né, e tudo mais. Com isso pronto, vamos criar uma parte chamada action, que conterá todas as ações. Então, ações nada mais é do que umas funções puras que apenas vão executar coisas que modificam o estado. Simples assim. Portanto, eu vou adicionar num arquivo chamado to-do-action e dentro dela vou criar todas as funções necessárias para executar o to-do. É basicamente as funções de CRUD básico, né? E inclusive a sua inicialização também. Por exemplo, a gente vai criar aqui uma função chamada fetch-to-dos, outra chamada put-to-dos e outra chamada delete-to-dos, né? E um negócio bem interessante. A gente vai trabalhar com o put para ele fazer a criação e a atualização. E tudo isso vai se basear pelo ID. Se o ID for menor que 0, ou menos 1 e tudo mais ali, ele vai criar. Se o ID for maior que 0, ou igual a 0, né? Significa que ele vai atualizar, beleza? Então aqui eu vou fazer umas implementações de mockup, já para a gente poder ver lá na tela funcionando bem tranquilo, beleza? Com as implementações de mockup feitas, a gente pode ir lá para a tela agora. E nota que aqui na nossa home page, a primeira coisa que nós iremos utilizar é o nosso RxBuild. Por que o RxBuild? Aqui dentro desse escopo, tudo que nós colocaremos de atoms, ele vai assim reagir automaticamente. Isso vai deixar tudo bem mais simples, você não precisa registrar mais nada. Apenas esse cara e tudo que nós utilizarmos ali dentro de átomos, ele já vai reagir automaticamente. Então aqui dentro já vou declarar o nosso to-do state e já era. Logo vou adicionar ali um list view também, para interação de lista, e cada item terá o seu próprio widget e irá funcionar como um marcador, né, onde a gente vai poder checar os dados ali, né, em cada item dessa lista. Para adicionar um novo to-do, vamos apenas adicionar um dialog, onde a gente vai receber um model, e aí a partir desse model, baseado-se no ID, nós iremos decidir se a gente vai criar ou se a gente vai apenas atualizar esse cara, beleza? Com a parte do layout pronta, nós podemos apenas chamar as ações. Por exemplo, o fetch to-dos, onde vai pegar todos os to-dos e nós iremos colocar no init state. O put to-dos, que irá atualizar e criar, nós iremos colocar dentro do dialog. E pronto. A gente dá um hot restart e bom! E o nosso app já está completamente funcional na memória. Pode adicionar, a gente pode remover, a gente pode checar, a gente pode fazer tudo. Isso aqui já está legal para a gente ver, a gente já vê acontecendo na nossa tela. Mas agora vem o que é interessante. O que a gente precisa fazer para que esses dados funcionem em uma API ou salvar em uma base de dados local? E isso tudo faz alusão a coisas externas, mas antes de pensar nessa camada, temos que programar uma camada de adaptação, já que coisas externas costumam modificar bastante e queremos que a nossa aplicação fique funcionando independente disso.
Agora essa camada pode ser um pouco chatinha, visto que precisamos conhecer um pouco sobre abstração e também de injeção de dependência. A sorte de vocês é que aqui no canal a gente já tem vídeos explicando sobre esses dois assuntos. Então você pode parar o vídeo e dar uma olhada sobre esses assuntos para depois você continuar, beleza? Então, vamos lá, Brasil. Vamos criar uma classe de repository que nos ajudará a persistir esses dados em algum lugar, seja ele qual for. Mas a gente vai começar localmente, mas pode ser pela internet também. Isso não deve nos importar, pois é exatamente esse o objetivo de trabalhar utilizando camadas, né? Então, camada externa para lá não deve nos importar. Nesse repository, nós iremos criar os métodos básicos de CRUD também, como o getAll, o insert, o update e o delete, beleza? Delete, já que eu estou falando em inglês, né? Note que isso é apenas uma classe abstrata, portanto, será necessária uma implementação na camada externa para que isso funcione, beleza? Para poder unir essa ideia de interface com implementação, nós iremos finalmente utilizar a ideia de injeção de dependência. Aqui nós poderíamos utilizar o Gerrit, o Kiwi, mas realmente estou amando utilizar o AutoInjector, justamente pela facilidade nos registros de instância. Então, para isso, nós iremos, lá na raiz da pasta app, criar um arquivo chamado injector. E, dentro dele, nós apenas iremos instanciar o AutoInjector ali dentro. Também criaremos uma função de registro de instância. E ali nós iremos colocar todos os registros necessários para funcionar o app. E nós iremos chamar essa função dentro do nosso escopo da função main, ali do nosso Bootstrap, beleza? Isso vai fazer tudo funcionar bonitamente. Como eu falei antes, nós ainda não temos implementação para registrar, inclusive. Mas nós já podemos programar imaginando que temos alguma implementação para esse repository em si. Então, nós já podemos ir lá nas nossas actions e começar a utilizar o to-do repository, como se alguém já tivesse implementado. E nós fazemos isso chamando o método get do AutoInjector, beleza? Com isso, já podemos até criar testes de unidade para nossas actions, mas o nosso app não vai funcionar ainda. A nossa camada de adaptação também é responsável pela transformação de um map em uma classe, e ao contrário também. Mas vamos fazer isso junto com a camada mais externa, para ficar um pouco mais didático também, beleza? Bem, e para a camada mais externa, eu decidi fazer utilizando a base de dados mais simples de todas, que é o Shard Preference. Mas sinta-se à vontade para usar a API também, da maneira que você quiser, beleza? Já que estamos na camada mais externa, vamos criar uma pasta para exemplificar isso. Vamos chamar ela de Data. E dentro dela, vamos criar a implementação do To-Do Repository. Como irei trabalhar com Shard Preference, vamos chamar esse cara de Shard To-Do Repository. Bem legal o nome, né? Então agora a gente basta implementar o To-Do Repository nessa classe. Nós seremos obrigados a implementar os métodos que declaramos lá em cima, por isso que chamam de contrato. E aí tudo bem, a gente já vai começar a fazer as coisas direitinho. Antes de a gente começar a implementar, vamos criar um To-Do Adapter para a gente converter todos o nosso To-Do Model para JSON e ao contrário também, beleza? É uma coisa bem rápida. Na realidade, a gente precisa criar apenas dois métodos estáticos, sendo ele o FromJSON e o ToJSON. E já era. A gente só precisa utilizar a partir de agora. Gosto de criar uma classe separada para fazer essa adaptação, em vez de dentro da modo, pois dependendo da base de dados, a conversão pode ser diferente e específica para cada drive. Então, eu gosto de fazer dessa maneira, né? Mas sinta-se à vontade. Eu me sinto incomodado. Toda vez que eu precisar modificar alguma coisa externa, como uma key ou qualquer outra coisa, eu tenho que ir lá dentro do Interact e modificar. Isso meio que quebra a ideia de camadas. Por isso, eu coloco dentro da camada externa também a parte de adaptação. Beleza? Da pasta data, na realidade, né? Mas isso faz parte da camada de adaptação. Agora sim, a gente pode voltar e implementar o nosso repository, utilizando o Shard Preference. É uma coisa bem simples, né? E, obviamente, depois que a gente terminar de registrar essa implementação dentro do nosso querido repository, nós precisaríamos registrar. E lembra da nossa função lá dentro do nosso injector.dart? Basta a gente chegar lá e usar os métodos de registro do nosso service locator. Aqui a gente só põe mesmo um add e já era, beleza? Agora basta reiniciar o app e voilà. Agora o nosso app está funcionando novamente.
E não só funcionando, já salva os dados em uma base local. Ou seja, a gente pode criar novos to-dos, checar, deschecar, não importa. Quando a gente reiniciar o nosso app, os dados continuarão a serem persistidos. E pronto, isso aqui já seria o nosso app pronto. Legal demais, né? Mas eu sei que muitos de vocês devem ter chegado aqui e não conseguiram compreender os benefícios de ter uma camada de adaptação. E olha, eu até entendo que ela pode trazer algumas complexidades ao projeto, mas todas essas complexidades são, digamos, se traduzem para ser uma coisa boa. Olha, eu vou dar um exemplo bem prático aqui e vocês vão entender. O Shared Preference é um banco extremamente seguro e prático, mas isso tem um preço. Ele acaba sendo um dos bancos mais lentos também. E, obviamente, essa lentidão não impactaria a maioria das aplicações. Mas vamos supor que você necessite de uma velocidade extra ou apenas queria fazer um teste com outros bancos. Eu, por exemplo, vou testar um banco que eu nunca usei antes para apenas exemplificar isso aqui. Esse package Local Storage me chamou bastante atenção, então eu vou utilizar ele, mas eu não estou indicando o uso dele. Na realidade, é a primeira vez que eu estou utilizando ele. O que eu preciso fazer é extremamente os mesmos passos que fiz no Shared Preference, que é implementar o To-Do Repository. Da mesma forma, basta implementar os métodos abaixo, mas dessa vez utilizando o Local Storage. E pronto. E aqui que vem a mágica, senhoras e senhores. Feita a implementação, basta trocar o registro do Shared Preference pelo Local Storage. E BUM! A nossa aplicação vai continuar funcionando. Dessa vez, um outro sistema de base de dados. Olha, a gente fez essa troca só ali. Imagina só a importância disso. E olha, essa estratégia pode ser usada não só para quando a gente quer trocar alguma coisa, né? Se alguma coisa parou de ter efeito ali, alguém parou de dar suporte, mas também para quando a gente está trabalhando com multiplataforma normal, já que pode ter packages que só funcionam no Windows, por exemplo, e por sua vez não funcionaria no Linux. E ao contrário também, a gente poderia utilizar essa estratégia para fazer, dependendo de cada plataforma, a injeção de dependência adequada para cada plataforma. Enquanto o nosso código de interação ficaria completamente intacto, independente dessas mudanças externas. Eu espero que vocês tenham entendido que a complexidade da camada de adaptação ela é extremamente importante para a saúde do projeto, visto que ela deixa as coisas externas. Finalmente, finalizamos esse exemplo aqui. Agora, se você ainda achou esse exemplo muito simples, vou deixar aqui embaixo um projeto que é open source que a gente está fazendo, utilizando um pouco essa arquitetura também, o qual você vai poder ver um pouco essa arquitetura em ação em um projeto em produção. Inclusive, eu já convido vocês a participarem desse projeto open source, né? É um projeto para a galera mais retro game e tudo mais, mas é interessante também para vocês aprenderem um pouco aí sobre trabalhos em grupo, né? Participar também de um projeto open source, tudo isso é muito bom, beleza? No mais, eu espero ter conseguido dar algum insight na sua mente, se eu tiver ajudado. Diz aí nos comentários, pô. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, já que isso me ajuda muito a produzir conteúdo aqui no YouTube. E não se esqueça, vamos ser referência juntos em 2024 e também durante todos os próximos anos, beleza? Até a próxima. Tchau. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking